já iniciar aqui, fazendo a minha apresentação. Eu preparei um material, né? Bem, o relatório Censo de Mercados Ilícitos, ele será disponibilizado hoje tanto para os que são cadastrados, quanto no site, na sequência, né, em PDF. Está aqui, ele é o material que dá início à explicação sobre o foco do censo e principalmente sobre a organização de dados do censo no Brasil, porque isso é necessário e qual é o foco dele. Eu vou apenas apresentar, mas eu prefiro utilizar aqui uma apresentação para a gente ter um pouquinho mais de dinamismo, ok? E aí, em alguns momentos, eu volto a ele e também vou abrir aqui algumas outras informações sobre a nossa abordagem, né? Mas antes, eu preciso, como primeiro ato, falar do programa PMI Impact, que é o programa que financiou todo o processo de censo. É um programa que chama-se Philip Morris Impact. A Philip Morris ela formou um grande conselho de especialistas, que são ex-integrantes sêniores de entidades como o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, ex-dirigente da Europol, alguns ex-promotores do Tribunal Penal Internacional, algumas autoridades que lidam com o tema mundo afora já há algum tempo. E aí ela está no segundo edital, ela selecionou 29 projetos, inicialmente foi 31. Nós estamos aqui dentro dessa lista, né? Junto com uma série, aqui está a Universidade de São Paulo, e uma série de outras ações, das quais não seria possível ser realizada se não houvesse não só o apoio em termos de fundo, mas principalmente pela rede que foi criada em torno desses assuntos. Hoje nós temos contato com a Polícia Nacional Argentina, a Gendarmeria, temos contato com o Paraguai, temos contato com algumas ótimas iniciativas que foram feitas no leste europeu, exatamente pela rede que foi criada dentro desse programa. O Censo de Mercados Ilícitos, ele está disponibilizado dentro da nossa plataforma, é o nosso site Economia Ilícita, né? Ele integra uma abordagem quase holística sobre o problema, que começa com o item 1, onde a necessidade de definir o que é economia ilícita, né? O que é mercado ilícito, como é que ele se apresenta para nós, porque esse é o nosso problema, né? Na ciência, a gente sabe que o primeiro passo para iniciar um bom trabalho de pesquisa é definir muito claramente qual é o problema. E isso, infelizmente, não é claramente definido. O censo vem a auxiliar a definição desse problema, que é o primeiro passo aqui nesse mindset. O censo também ajuda a demonstrar que boa parte da consequência da violência criminal, que eu prefiro enquadrar isso dentro da vitimização, inclusive da vitimização que muitas vezes conflita a sociedade com as próprias forças policiais, por uma questão de desempenho. Na verdade, tudo isso é consequência da intensa atividade desses mercados ilícitos, né? O tráfico de drogas, o roubo, o contrabando, isso cria uma demanda excessiva para as polícias precisam dar resposta para tudo ao mesmo tempo, o cidadão acaba sendo vitimizado por vários momentos, e aí a gente vai perdendo a noção da origem do problema, né? Você acaba tendo uma discussão sobre o atendimento, sobre a resposta, e perde a noção que o problema é o mercado, né? E que gera várias consequências, entre elas a saturação no Estado, e aí a gente começa a ter um problema de perder confiança nas instituições, o que é gravíssimo. A causa desse problema, Gary Becker, um economista, ganhador de Nobel, já nos ajudou a visualizar isso lá atrás. Quer dizer, o crime, assim como o crime em especial, o criminoso, como qualquer ator racional, ele age por incentivos e por motivações relacionadas ao custo-benefício. Se o custo é baixo, se o risco é baixo, o custo é baixo, você tem para o criminoso, você tem um incentivo incremental a essa ação. Então, a gente precisa identificar qual é o mercado, identificar como é que os criminosos agem, para começar a tratar da causa e ir para a solução, que é a gente reestruturar o nosso ordenamento jurídico, os nossos modelos de governança, tanto de segurança pública quanto privada, para conseguir aumentar o custo para a atividade criminal naquilo que é mais
sensível para eles. E a gente já adianta que, quando a gente consegue focar a cadeia logística dos operadores criminais e a cadeia financeira, a gente consegue ter um resultado mais significativo naquela relação de custo-benefício a favor nosso, né? Tudo isso está dentro da plataforma Economia Ilícita. A plataforma Economia Ilícita ela tem a função de organizar esses dados, ou pelo menos organizar o pensamento sobre isso, a partir da nossa base de dados, que é o censo. O censo está aqui, distribuídos, vocês vão encontrar aqui painel censo, uma série de dashboards apresentando dados já organizados, em tabela, em gráficos, e também vai encontrar um mapeamento sobre a distribuição da atividade criminal no meio, no espaço geográfico. Bem, agora eu vou retirar um pouco ele aqui, voltar para a apresentação, porque a gente vai o tempo todo ir e voltar, né? Nossa, eu preciso ser dinâmico aqui pelo tempo. Vamos lá. Então, a primeira questão todos nós sentimos um mal-estar da atividade criminal, né? Essa pesquisa feita pela CNI, eu sempre gosto de tratar ela porque ela é impressionante, né? 1/3 das empresas foram vítimas de roubo, furto ou vandalismo. É um absurdo, assim, é gigantesco isso. Eu fiz a primeira pesquisa de vitimização de empresas pela Fiesp em 2000, um ano antes da pesquisa do CNI, e nós chegamos no mesmo resultado só para o estado de São Paulo. Quando você olha para a vitimização pessoal, não é diferente. 4 em cada 10 famílias têm vítima de furto, assalto ou agressão. Percebam que a vitimização, a gente, por muito tempo, tratou muito sobre homicídio no Brasil, e tem que tratar, o Brasil ainda tem um número muito alto de homicídio, mas o que é importante a gente perceber é que a vitimização, quando a violência criminal atinge as pessoas, ela atinge principalmente através da busca de produtos. Então, da busca ou da defesa ou da ação em razão de produtos. Então, eu organizando os dados a partir de 3 grupos criminais, o tráfico, o contrabando e o roubo, a vitimização será cruzada entre elas o tempo todo. A gente precisa, antes de pensar no tipo penal, pensar qual é o objetivo do criminoso. Esse é o primeiro dado significativo que o censo nos traz. Após analisar 11 milhões de registros criminais, nós encontramos como alvo do criminoso 85% dos registros. Isso faz todo sentido para o momento que nós vivemos de digitalização da economia, né? O dinheiro digital, o dinheiro de plástico, o próprio aumento da capacidade da segurança bancária, ela tem dificultado cada vez mais o acesso ao dinheiro em cash. É óbvio, nós temos visto aqueles roubos que param cidades, mas exatamente esse é um efeito desse processo. Para você conseguir roubar um banco hoje, você precisa de uma ação de guerra, praticamente. E, no entanto, os criminosos percebem que quando em vez de você ir direto ao dinheiro, se você obtém um produto, seja ele um celular, um carro ou a cocaína, ou o cigarro contrabandeado, esses produtos logo viram dinheiro e dão uma margem de lucratividade muito interessante. Tanto é assim que todos os nossos... a discussão sobre lavagem de dinheiro, ela tem 4 grandes áreas, 3 delas estão ligadas a atividades ilícitas e a principal são os mercados ilícitos, né? Na medida que o comerciante de droga ilícita, de cigarro contrabandeado, de celular ou veículos roubados, na medida que ele tem sucesso, e há uma série de evidências que há muito sucesso, ele precisa do processo de lavagem de dinheiro. Então, a nossa abordagem é, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma, mudar o mindset. Né? É dizer o seguinte: a atividade criminal, o delito, a atividade criminal que a gente acostumou a perceber pelo delito vai muito além do tipo penal. Nós precisamos entender o criminoso, a atividade criminal e o criminoso como um empreendedor. Esse indivíduo está atuando como investidor, como banqueiro, como empresário, como corretor, como transportador, de forma profissional e organizada, abrindo postos de trabalho para criminosos que, se não houvesse o mercado ilícito instalado, não passariam de batedor de carteira. Mas, na medida que eu consigo ter um mercado instalado para consumir produtos como um celular roubado, uma carga de cigarro, uma carga de peças de veículos,
combustíveis adulterados ou desviados. Então, você cria toda uma cadeia de produção conectada àquele mercado, porque tem alguém, em regra, na posição de atacadista, né? Ou naquele famoso atacarejo, né? Ele tem alguém criando essa demanda e dando fluidez, né? Nós temos várias evidências disso dentro da base. Uma prisão recente de um criminoso jovem que só roubava iPhone. Na descrição do BO, ele diz que ele recebia ali R$ 1.200 por cada iPhone. Então, ele só roubava iPhone. Ele passava o tempo todo e ele mal sabia operar o iPhone. Então, não tem a ver com a sofisticação do agente. Tem a ver com a demanda percebida. E essa demanda está aí distribuída. O conjunto desses vários mercados ilícitos, drogas, alimentos, de pessoas através da imigração, do trabalho escravo, o mercado ilícito de animais, quer dizer, essa rede de mercados forma a economia ilícita, que vai começar a compartilhar ações. Só que qual é a forma de conseguir observá-lo? Por meio dos registros que a polícia faz, né? E a polícia faz muitos registros sobre isso. A outra forma são os registros que a justiça faz, as denúncias do Ministério Público, as sentenças judiciais, porque nós estamos falando de uma economia, de um mercado que não é formal, evidente. Então, nós precisamos captar os dados dessa economia que estão distribuídas em pelo menos 71 bancos de dados no Brasil. A gente já fez esse levantamento. A gente estima que existam, de diferentes tamanhos, né? 71 bancos de dados estaduais e 12 bancos de dados federais que, de alguma maneira, contêm dados dessa economia. Então, o que é necessário fazer é encontrar conexões entre eles, primeiro rastrear esses dados, trazer a luz sobre eles, interpretá-los de forma a conseguir demonstrar essa atividade ilícita para que nós possamos enfrentá-lo, né? No entanto, o dado do jeito que ele é feito, que a gente denomina de dimensão jurídica ou policial, ele não permite todas essas avaliações que eu acabei de fazer. Esse aqui é um exemplo do dado disponibilizado pelo Estado do Paraná, que tem um bom trabalho de organização e tratamento dos dados, mas olha só como são os dados para que nós possamos consumir. Isso aqui é um número de roubos consumados pelas cidades, é um ranking, ok, o número para a cidade, mas não é o formato que nos permite entender problemas, né? Esse formato exige algo. Esse aqui é o dado do Cinesp, que tem já um trabalho nos últimos anos tentando reorganizar esses dados do Estado para demonstrar, mas da mesma forma, continuamos limitados à definição jurídica. E aí eu quero chamar a atenção que isso é o âmago do censo, né? O censo, ele busca furar essa bolha, né? Ele tirar o dado que está exclusivamente na caixinha jurídica, quer dizer, quando eu olho para um roubo, ou para um contrabando, ou para um tráfico, eu posso enxergar dentro dele o produto celular, mas ele é só um detalhe. Ele não é definido pelo mercado celular, peça de veículo, remédio, assim por diante, ok? Porque o dado, a dimensão básica é o tipo penal. O que nós fazemos, e assim segue para o contrabando, para o tráfico. E aí nós podemos dizer, o contrabando subiu ou desceu em termos de atividade? Ele regrediu ou ele avançou? O tráfico. Essa é uma pergunta, mas não seria melhor fazer a pergunta: o mercado ilícito de celular regrediu ou recuou? O mercado ilícito de calçados, o mercado ilícito de remédios, o mercado de cocaína, ele avançou ou ele regrediu? Para conseguir responder essa questão, eu preciso inverter a lógica. Então, eu preciso de ter o dado organizado pela droga, pelo tabaco, pelo cigarro, pelo celular, né? E é isso que nós vamos buscar fazer. Então, eu preciso jogar aqui o roubo, o contrabando, o latrocínio e todos os outros tipos penais eu encontro. E aí começa todo o nosso desafio. E é por isso que a minha apresentação não é sobre um dado. Não é responder a pergunta se o mercado subiu ou aumentou. A gente tem outros indicadores. Neste momento, o nosso trabalho é dizer: ufa, conseguimos arrumar uma forma de criar um banco de dados que ajude a responder essa questão. Porque eu também preciso fazer a pergunta correta. Qual é o mercado de drogas eu estou fazendo? O mercado de cocaína, de pasta base
ou da droga já diluída? Eu estou fazendo pergunta sobre o mercado de eletrônico. Qual? O celular, o iPhone ou qualquer tipo de celular? Essa pergunta, quem vai fazer é o pesquisador, é o policial, e que o censo vai ajudar ele a responder. E é essa a notícia principal a ser dada. Como é que eu consigo fazer isso depois desses 2 anos aí de trabalho intenso? Olha só que o quadro não é muito bonito, mas é interessante. Eu tenho roubo, contrabando e tráfico, ok? Nós organizamos os dados por uma dimensão ligada ao contexto situacional. Quando ele ocorre sem violência confirmada, quando ele ocorre com violência confirmada, ou seja, tem no mínimo arma de fogo, e quando ele ocorre de maneira sofisticada. Essas informações aqui na primeira coluna, que são do contexto situacional, elas são determinantes para complementar a resposta que vai ser dada ao problema, correto? Quer dizer, quando eu tenho uma aquisição de produtos sem conexão com violência no modus operandi, é um tipo de resposta. Quando eu tenho violência, é outro. Quando ele é sofisticado, o que eu quero dizer com sofisticação? Que é o uso de equipamento eletrônico, o uso de muitos criminosos, o uso de ação integrada, né? Eles conseguem pesquisar e demorar um tempo para fazer isso. Fazer isso, quem já tratou dado, e aqui foi direcionado exatamente para o público incentivo, sabe o quanto é difícil fazer isso, e sabe que muitas vezes a gente deixa de fazer, porque senão perde o time. Né? E o censo busca exatamente fazer isso para o nosso usuário. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui para não me ater muito ao tempo. Isso aqui é um histórico de uma ocorrência sem violência de roubo. Uma senhora, que pode ser uma doméstica, estava andando na rua, um criminoso simulou ter arma embaixo da camisa, da blusa, e roubou ela, levou seus documentos, levou o bilhete único, levou 2 chips de celular. Esses 2 chips de celulares, provavelmente, se não foram parar numa loja de varejista de venda de produto, eles transformaram-se em dinheiro para esse criminoso e sua fonte de renda. Ou foi complementar outro celular. A carteirinha do bilhete especial interestadual também se torna um produto que você pode ir hoje em qualquer camelô, você vai controlar a distribuição desse produto. Ah, mas isso é muito singelo, João. Sem dúvida. Mas isso é mercado ilícito. Tanto quanto o indivíduo que fez um roubo, ainda no mesmo tipo penal, eu consigo captar ele e definir esse produto. Aí eu consigo também encontrar um roubo onde foi subtraído o veículo com uso de fuzil para ir para o mercado ilegal. Quer dizer, eu já tenho um acréscimo de violência criminal importante, fundamental para o analista ou para o decisor. E os dois foram classificados com o mesmo tipo penal, o que está correto. O que a gente precisa agora é definir, tirar desse histórico qual é o produto, veículo, bilhete único, chip de celular e aspectos da dimensão situacional. Houve violência, não houve, em que medida? Né? E eu posso encontrar aqui no mesmo roubo, aqui na região do Brás, olha só, um roubo de carga, com carga de roupas, outros produtos, 5 indivíduos armados, pistola, fuzil e assim por diante. Outro aspecto interessante, esse registro foi feito pela própria vítima no boletim eletrônico, esse registro foi feito pelo policial que fez a intervenção e esse por um guarda civil. Então, aqui já mostra a variedade de fontes e a variedade de... Eu vou encontrar a mesma questão no contrabando. Aqui é uma ocorrência típica de varejo. O indivíduo tinha uma loja com vários produtos ilegais, o policial fez uma fiscalização, não tinha arma, mas tinha uma série de produtos. Né? Outra carga, isso em São Paulo, na região metropolitana. Olha que interessante, cigarros que vieram de onde? Do Paraguai. Os mesmos cigarros que foram encontrados aqui pela Polícia Militar do Paraná, desculpa, o mesmo cigarro não, vamos encontrar na próxima, mas aqui na mesma operação, pneus que estavam sendo enviados para São Paulo, mas foram detectados lá no Paraná. Eles também não envolvem atividade violenta, mas todo contrabando não envolve atividade violenta? Ao ler o boletim de ocorrência na sequência, a gente vai descobrir que não. E aí você tem aqui aparelhos eletrônicos, vestimento, relógio, lança-perfume, drogas, armamento e cigarro. Então,
o que eu quero apresentar aqui com esse desenho é que esse trabalho aqui, horrível de fazer, horrível, que é ler o histórico, minerar dados, literalmente minerar dados, é um trabalho que precisa ser feito. Se não for feito, não existe dado sobre mercado ilícito. Quando eu consigo processá-lo, aí eu trago ele para essa dimensão aqui. Olha que interessante. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Eu fiz um extrato do tempo e no espaço, X, e aí a gente descobriu que nós encontramos produtos ilícitos em 55 tipos diferentes de delitos. Não dá para colocar todos aqui. Eu coloquei só alguns, né? Encontramos em contrabando, em roubo de carga, em corrupção. Olha só que interessante, o mercado de drogas, né? O tráfico de drogas, é óbvio, vai ter a maior parte em drogas, mas junto com drogas eu também vou encontrar eletrônico, eu também vou encontrar armamento, eu também vou encontrar cigarro, 567 casos junto com drogas, e assim por diante. Na hora que eu consigo organizar o dado desse jeito aqui, isso aqui é a dimensão econômica. Na hora que eu consigo trazer ele para a dimensão econômica e situacional, olha que dado interessante. A pergunta sobre qual é o mercado ilícito mais violento começa a ser respondida. O mercado de eletrônicos, 41% dos eventos tinha presença, foi classificado como uma atividade violenta, presença de arma de fogo, 29% com algum nível de sofisticação. O mercado de tabaco, 92% não usa violência, tem um item pequeno, mas tem uma parte significativa de sofisticação. Isso aqui é número de ocorrências, não é quantidade. Se eu colocar a quantidade, ele pode alterar, a quantidade pode estar relacionada com mais violência ou sofisticação. O importante é que, no primeiro momento, eu consigo organizar os mercados, organizar os eventos por mercado e dar uma noção de gravidade da ação e da sofisticação da ação por região. Né? Porque o que eu preciso é olhar ele com esse desenho. Né? Eu tenho um mercado ilícito. Se eu tenho um mercado, eu tenho várias cadeias operacionais a partir dele. Eu tenho a cadeia de produção, eu tenho de transporte, eu tenho de atacado, distribuição e varejo. Então, de novo, eu preciso voltar lá para aquele histórico do boletim de ocorrência e entender essa ação. Se eu tiver sucesso nesse trabalho, eu vou conseguir montar uma estatística descritiva bem diferente do que a gente está acostumado. Olha só essa daqui. O mercado ilícito de cigarro de 2015 a 2018, nós conseguimos separar algo em torno aqui de 5.500 ocorrências, onde a maioria delas nós identificamos como ações de varejo, que tem um valor X. Olha que interessante. Isso aqui não é o valor estimado, ok? Isso é o valor declarado, está lá no boletim de ocorrência. O valor é parecido com o valor que nós encontramos no atacado, só que o atacado tem 10% das ocorrências que nós identificamos no varejo. Isso confirma, né, a lógica da hipótese econômica mercadológica. Existe uma agregação de valor, né, nas ocorrências de atacadistas são cargas maiores e assim por diante. Então, senhores e senhoras, esse é o primeiro aspecto. Né? Eu tenho aqui uma nova estatística criminal olhando para o problema pelo mercado. Só que não é só numérico a vantagem. Olha que interessante essa ocorrência que eu destaquei como exemplo. É uma ocorrência no nível de produção ainda do mercado ilícito de cigarro, de um varejo interno. Né? E essa ocorrência ela teve uma correlação com o mercado de drogas. No mesmo local onde foi apreendido uma quantidade significativa de cigarro, também foi apreendido cocaína e pistola como ponta, como local de produção do cigarro. Essa ocorrência, também bastante significativa, olha só, dentro da região do Brás, a Polícia Militar fez uma abordagem, identificou o indivíduo dentro de uma Kombi, fazendo um carregamento de cigarro paraguaio, cigarro contrabandeado, e levando para a cidade de Carapicuíba, que é na Grande São Paulo. E igual essa, eu tenho várias outras ocorrências que mostram esse momento, é uma ocorrência de contrabando como outra qualquer, mas o que ela mostra? Ela mostra a fase da distribuição, ela mostra o papel que há na cidade de São Paulo, depois que ela recebe esse primeiro dado, na sua tarefa de fazer a redistribuição e agregar valor e redistribuir isso. Esse é um caso do impacto social da ação de um mercado ilegal.
Eu tenho o caso aqui de uma menina de 11 anos que era explorada sexualmente como prostituição infantil num ponto de venda de bebida e de cigarro ilegal no interior de São Paulo. Então, aquele ecossistema todo organizado para vender produtos ilícitos não tem nenhuma restrição em fazer exploração sexual de crianças. Então, eu consigo identificar isso nessa localidade e padronizar o quanto que isso é verdade em outras ações. E para finalizar os meus exemplos, esse é um caso bastante interessante porque conjuga vários dados. Eu tenho aqui, numa região, na região do Brás ainda, que o próprio Ministério Público, isso aqui é um dado de notícia que foi captado pela nossa base. Quer dizer, a gente sabe que o PCC organiza a Feira da Madrugada, ou pelo menos tem participação nessa Feira da Madrugada e tenta estabelecer algum tipo de controle de área sobre o local. Esse local tem uma proliferação do mercado ilícito de eletrônico, vestuário e cigarro. E foi também o mesmo local onde a Polícia Federal fez a prisão de um brasileiro de origem, se não me engano, libanesa, não, nascido na Libéria, né, que foi um dos presos na operação da Polícia Federal na época das Olimpíadas, suspeita de radicalismo, de terrorismo, de base de radicalismo islâmico. Essa relação entre terrorismo, ecossistema de mercado ilícito de contrabando é uma relação bastante já sedimentada na literatura internacional, e quando eu consigo organizar o dado para o mercado e localizar, a residência dele e também o local onde ele trabalhava é um dos principais hotspots, o que eu prefiro até hot place, de contrabando de cigarro. Olha a quantidade de produtos, além do cigarro, produtos ilícitos de automotivo, eletrônico, vestuário, era um ponto tanto de atacado quanto varejo. Essa relação entre redes terroristas ou proliferação de informação radical e estrutura de mercado ou estrutura comercial ilícita é bem sedimentada, ela foi muito explorada depois dos atentados em Madrid em 2004, onde todos os terroristas eles trabalhavam e se financiaram durante todo o tempo que a célula ficou amorfa na região, ela ficou exatamente se sustentando a partir da estrutura ilícita. Agora, sim, para finalizar a minha apresentação, eu quero só explicar por que a gente focou a região da Tríplice Fronteira até São Paulo. O projeto ele foi organizado em 5 fases, nós estamos na 4ª, na verdade nós estamos na 5ª, né? Ela conclui em julho. Eu fui progredindo, coletando dados da Grande São Paulo, depois do estado inteiro, até chegar ao Mato Grosso do Sul, que é a 5ª fase. E por que nós escolhemos essa conexão? Porque não faz sentido pensar no problema de Foz do Iguaçu, ou de Ponta Porã, ou de Corumbá mais acima, sem pensar na relação dele com São Paulo. Existe, na verdade, um triângulo, esse é um grande corredor, que é um corredor econômico e logístico, que um faz sentido ao outro. Quer dizer, os produtos entram pela fronteira, é evidente que tem vários entrepostos econômicos ao longo dentro desse triângulo aqui, na verdade ele não é só alegoricamente um triângulo, na verdade Curitiba tem um papel fundamental como centro econômico regional, assim como Campo Grande e outras grandes cidades do interior de São Paulo e do Paraná. Mas, no entanto, a gente só consegue entender o poder do mercado ilícito nessa região e na própria América do Sul quando a gente entende a relação entre eles. Eu gosto muito dessa imagem porque ela mostra a atividade, né? A imagem noturna, ela mostra, obviamente, o que há de ligação ali eletrônica e energia elétrica, na verdade, só que ela mostra onde tem um alto nível de urbanização e atividade econômica, seja industrial, né? E olha como a região de São Paulo se destaca. Depois, quando a gente dá um zoom, né, não só a região metropolitana, que tem uma conurbação com Campinas, Santos, Rio de Janeiro está aqui, Belo Horizonte, olha só Foz do Iguaçu como é relevante nesse ponto, e Ponta Porã nesse outro aspecto, né? Paraguai, Argentina. Então, essa conexão, esse grande corredor é responsável por 70% da circulação de produtos ilícitos no país. Quer dizer, tudo aquilo que entra de drogas,
e de contrabando, né? De roubo, roubo principalmente em razão de São Paulo, por conta do tamanho. Quer dizer, a circulação geral desses produtos, a estrutura logística está muito concentrada nela, porque ela segue a lógica do país, né? A distribuição, quer dizer, qualquer atividade econômica que seja importante no Brasil tem que estar conectada a São Paulo, porque São Paulo é uma cidade global, é a que conecta toda a América do Sul aos mercados globais, de maneira intensa, né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, também das apreensões que foram feitas. 76% das apreensões de cocaína entre 2017 e 2020 foi em Guarulhos. Por quê? Porque Guarulhos tem uma fragilidade na segurança? Não, porque ele tem a maior concentração de voos para os mercados consumidores. É intenso. Então, o crime, para conseguir manter um custo logístico baixo, ele tem que aproveitar a estrutura logística instalada. Isso acontece dentro do país, por isso que a nossa melhor estrutura logística rodoviária, hidroviária e aérea está nessa região, está conectada aqui em termos de densidade. Isso reduz o custo e o risco para a atividade criminal. Aqui nós temos esse mapa, é a distribuição de rodovias, quer dizer, então na hora que ele consegue adentrar o país, ele tem uma série de rodovias muito bem organizadas e asfaltadas para que esse produto chegue ou direto para a sua fonte, seja subindo na região norte do país, norte, nordeste ou para o sul, mas qual que é a vantagem de vir para São Paulo? É a mesma vantagem de qualquer outro produto. Você tem estrutura logística instalada, ele consegue aumentar, agregar valor, ele consegue trazer produtos, estocar e depois redistribuir num preço maior e assim por diante, né? A mesma coisa que eu falei sobre o aeroporto de Guarulhos serve para o Porto de Santos. Olha só, saem do Porto de Santos 47% de todos os contêineres que saem do Brasil para a Bélgica. Aqui eu estou excluindo a exportação a granel, que é mais difícil até para o indivíduo colocar droga ou produtos. Você fazer isso por meio de contêineres é muito mais simples e mais barato para os criminosos. Bem, se 47... o porto de Antuérpia é o hotspot, né, principal de troca de produtos, inclusive de produtos ilícitos. Isso vale igual para a Espanha, para a Holanda e para os Emirados Árabes Unidos. É um dado importante, porque virou hoje um centro de lavagem de dinheiro, de circulação de produtos, e tudo isso está focado em Santos, né? Aqui um pouco a nossa rede. Bem, então, para finalizar a minha fala, esse é um quadro que a Europol lançou tem 6 meses, né? Onde ela identificou uma série de produtos ilícitos relacionados à pandemia, né? Porque você abriu aquele mercado sobre máscara, seringa ou vacina falsa. Aqui está mais focado em utensílios, em produtos médicos, não necessariamente a vacina. E na hora que ela foi identificar a origem desses produtos, ela encontrou alguns pontos quentes aí: China, Índia e Brasil. Exatamente porque o criminoso ficou melhor, brasileiro, ele está, né, existe uma capacidade intelectual muito superior? Pode ser, mas não é essa a razão. A razão é que existe um pipeline, né, uma estrutura, um dique que está levando produtos do Paraguai, da Bolívia, entram no Brasil, que são produzidos no Brasil também e podem ser exportados. Se essa estrada logística já existe, ela pode ser pivotada e reutilizada para qualquer tipo de produto, e basta a oportunidade surgir, a demanda está instalada no lugar que tem a ponta dessa linha. Isso é só um exemplo para demonstrar. Quer dizer, o censo, então, é uma tentativa, meus caros, de organizar informações para que tanto nós do censo quanto os parceiros possam se debruçar sobre dados e chegar rapidamente a esse tipo de diagnóstico e contramedidas, né?